Oi gente, tudo bom com vocês? Então hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial, a minha amiga Laísa. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito especial. Eu até quero pedir desculpas porque eu tô muito sumida aqui dos vídeos, mas é porque às vezes eu passo uns momentos meio assim mesmo, sabe? Então, desculpem. Mas a gente tava conversando, a Laísa tá aqui em casa e aí a gente tava conversando muito sobre o amor de Deus, né? Primeiro, assim, a gente conversa sobre tudo o tempo todo e nunca falta assunto. É impressionante, impressionante. Gente, a gente até fica... dormindo a gente fala, cara, é incrível. Nossa, a gente não dorme, no caso. Mas a gente fica tempos e tempos falando, sabe? Não tem aquela coisa... Uma vez eu li que você sabe que a pessoa é sua amiga ou seu amigo quando o silêncio não incomoda, não constrange. Nossa. Não é forte? Forte. Porque olha só, quando você tá com alguém e aí, tipo assim, a pessoa não fala nada e você também não fala nada, aí fica aquele silêncio, você fica pensando, o que eu vou falar pra não ficar esse vazio? Acontece muito. Então talvez essa pessoa ainda não seja sua amiga de verdade, você não considere ela tanto assim, porque quando é amiga, o silêncio não é um problema. Não você é, fica né? em silêncio, a pessoa fica em silêncio, todo mundo em silêncio. Mas fica um silêncio gostoso, né? Mas a gente, aí eu pensei nessa história outro dia, mas eu pensei que com a gente não tem silêncio. É verdade. A gente fala o tempo todo. A gente conversa muito. Então a gente tava conversando sobre experiências que a gente já teve com Deus e, enfim, aí a gente chegou num ponto sobre como Deus ama a gente por meio das pessoas. Sim. Como Deus demonstra o seu amor por nós por meio das pessoas, que a gente conhece ou não. Verdade, é muito interessante isso, tá, gente? E... Você falou engraçado agora. Não, mas gente, eu tô lendo um livro e talvez eu até fale mais dele aqui no canal, mas é porque ele aborda vários assuntos, sabe? E aí a autora disse assim, uma coisa muito bonita. Ela falou assim, Deus sabe a maneira como você se sente amada. Verdade. E Ele te ama da maneira que você se sente amada. E Ele usa, ela disse isso, Ele usa as pessoas para demonstrar o amor dele por nós. Com cuidado de alguém ou com uma ajuda. E Deus tá ali sempre cuidando da gente. Deus é... Ai, Deus é Deus, gente. Deus é cheiroso, né? Deus é cheiroso, lindo. É perfeito, não tem outra descrição, entendeu? Não tem nem o que falar. Deus, porque... Aí a gente tem algumas experiências, né, que a gente viu bastante esse cuidado de Deus com a gente. Pode contar a sua primeiro. Outro dia eu tava indo pra faculdade e o ônibus de repente mudou de rota. Aconteceu isso porque tava tendo uma operação de polícia numa comunidade perto. E aí ele parou num lugar que eu não sabia muito bem como chegar na faculdade. Eu falei assim, Senhor, quando eu descer, prepara alguém pra descer junto comigo, pra ir comigo, porque eu fiquei com medo, eu fiquei insegura. Sim. E de acontecer alguma coisa, e eu sou muito assim, meio medrosa, sabe? Verdade. É verdade. Gente, quando eu desci do ônibus, eu tinha pedido informação pra ver onde que eu ia parar, pra eu me localizar e tal. Mas quando eu desci, um senhor desceu comigo, um senhorzinho. E ele foi tão cuidadoso comigo, mas tão cuidadoso, que a gente ia atravessar o sinal, ele falava assim, cuidado, olha o sinal, sabe? E eu vi assim, eu vi Deus me respondendo, porque eu tinha falado pra ele, Senhor, prepara alguém pra descer comigo, pra estar comigo. E Deus fez isso, eu achei lindo. Incrível, né? E você também tem, né, amiga, experiência assim? Sim. Eu tava vindo pra cá e sozinha no ônibus. É uma... Corajosa. Aí eu tava no ônibus, quando chegou no Rio de Janeiro, tinha um senhor do lado, assim, do outro lado da poltrona. Aí eu perguntei ele se era que era Rio de Janeiro já, porque eu tinha me esquecido. Do local, da entrada, assim. Da rodoviária. Aí ele falou, sim, já chegamos no Rio de Janeiro. Aí eu falei assim, aí eu comecei a orar, Deus, falei, Senhor, se a Jéssica demorar muito, se eu me envio uma pessoa, porque ficar sozinha aqui. E eram aí, quase 6 horas também. A gente desceu, eu comecei a conversar com o moço que tava do lado, aí ele começou a conversar comigo, aí eu descobri que ele era evangélico e tal, eu falando com Deus assim, toda vez que eu falo com Deus, daí vem uma pessoa e fala assim, que eu posso ficar calma.
porque eu posso me sentir em paz. E se não for do Senhor de eu conversar com essa tal pessoa, vou ficar com medo e tal. Aí eu senti paz conversando com esse rapaz. E assim, foi muito legal porque eu descobri que ele é evangélico. Ele tem um projeto que é trabalhar com cadeirantes, assim, ir na rua, entregar panfletos sobre, né, o cuidado no trânsito. Aí ele ficou me esperando até o último momento, até a Jéssica chegar, até o último momento que você chegar. Aí ele mandou mensagem pra ver se eu tava bem, se eu tinha, né, se eu tava aproveitando as férias e tal. Mas foi muito legal ter conhecido ele, fiz uma amizade. E é engraçado, tipo, você sentiu que Deus ouviu sua oração no momento que... Senti, porque assim, foi no exato momento que eu desci, que eu fui pegar minhas malas, ele parou do lado e perguntou se eu tinha algum parente aqui, que ele nem sabia. Ele perguntou se eu tinha algum parente, se a pessoa ia vir me buscar e tal. Eu vi que foi um cuidado, assim, de Deus mesmo, porque da outra vez não teve isso. Então foi uma experiência muito, assim, tocante. É lindo, sabe? A forma como Deus ama a gente. Não tem como escrever, né? Não tem, assim... Eu não sei se você que tá vendo a gente já teve uma experiência assim, ou se você sabia que isso acontecia, assim, se tocava que isso acontecia. Porque realmente eu sinto quando Deus tá me amando por meio das pessoas. Também sinto. Gente, a nossa bateria acabou, botei pra carregar rapidinho, então eu não sei se alguma coisa mudou aí no vídeo. Mas a gente tava falando sobre uma experiência que a Liza teve de ela ser usada pra amar. E aí inclui renúncia, inclui um monte de coisa, né, amiga? Sim, com certeza. Conta aí. Lá na cidade de eu moro, em Cachoeiro, de Itapemirim, a gente tem um projeto com a nossa igreja de alimentar os moradores de ruas. No primeiro dia que a gente foi, eles estavam num lugar normal, assim, de cimento, com as cobertas deles. Já no outro dia que a gente foi, eles estavam num lugar gramado. E quando a gente chegou no local, que eu encostei o pé no papelão, saiu aquele monte de formiga, formigas quentes, formigas que quando pica, né? Quando pica, queima demais. E quando isso aconteceu, Deus falou assim comigo, que Ele tinha levado a gente ali naquele local pra gente poder sentir o que eles estavam sentindo quando eles estão dormindo. E a partir do momento que aquelas formigas começaram a subir no meu pé, eu me afastei um pouco deles e fui falar com Deus, falando: Deus, tá, agora eu já senti o que eles estão sentindo e tal, mas por favor, adormeça meu pé, faz com que eu não sinta nada. Nessa hora você sentiu vontade, ou pensou assim, eu poderia estar em casa? Sim, poderia. Nossa, pensei assim, nossa, poderia estar em casa, sei lá, assistindo série, fazendo qualquer outra coisa, menos estando ali ajudando eles. Eu comecei a falar com Deus depois, falei: Senhor, adormeça meu pé, faça com que eu não sinta nada, porque eu tenho alergia, então qualquer coisa que me pica já fica inchado. E quando eu voltei para junto deles, para ajudar o pessoal a entregar o alimento, a gente louvar, entregar a palavra de Deus, eu não senti mais nada. As formigas, eu via as formigas subindo, porque eu estava de chinelo, eu via as formigas subindo, mas eu não sentia nada que elas estavam fazendo. Eu cheguei em casa e vi meu pé, não tinha nada. Simplesmente Deus adormeceu o meu pé, não senti assim, nada mesmo. Não ficou nenhuma sequela de caroço, nem inchado. Assim, eu fiquei tremendo com Deus com o que aconteceu. E também envolve amor, né? Com certeza. Envolve amor. Porque o evangelho é isso, né? Você se anular pelo outro. Isso, não é só falar, né? Também praticar, né? O amor de Deus. Aquelas pessoas, eu tenho certeza que puderam se sentir amadas e cuidadas por você ter estado ali, ter continuado, né? Sim. E até minha irmã mandou um áudio esses dias falando que o pessoal tá sentindo a minha falta. Eu assim, quase chorei, né? Agora entendeu? a gente que vai sentir. A gente vai lá, mas a gente forma um vínculo, entendeu? Um vínculo de amor que eles sentem falta, a gente sente falta de estar lá junto com eles. E foi assim, é uma coisa incrível, sabe? Só quem vive assim sabe que o que é sentir não tem como expressar, entendeu? Então, essas foram algumas experiências que a gente teve. Lógico que no dia a dia Deus demonstra o amor dele por nós.
Deus, ele se importa com os detalhes, ele é um Deus pessoal, ele é um Deus íntimo, né? Sim. E como pai que ele se preocupa em cuidar dos seus filhos. E esse cuidado vai se estender até onde ele quiser. E quando a gente sente esse amor dele por nós, assim, tão próximo, assim, quando você sente que Deus atendeu a sua oração, que ele enviou alguém para te ajudar. Te faz buscar mais a ele, né? Isso, as experiências fazem fala, chegar mais. Deus, ele me escuta mesmo. Ou quando, às vezes, mesmo sem você pedir, sabe? Como uma vez eu tava morrendo de fome na faculdade, eu tinha saído sem tomar café da manhã, uma colega do meu trabalho deixou assim, um lanche na minha mesa. E sem eu pedir, e eu vi como Deus cuidou de mim naquele momento. Então, Deus faz essas coisas, São sabe? anjos, né? Uma amiga minha que fala que Deus não só envia amigos, mas envia anjos para cuidar da gente. Isso. Em pequenos detalhes. Então, isso daí é pra você ver que Deus tá aí, olhando pra você sim. E é só você perceber isso, né? E começar a valorizar. A gente precisa valorizar, né? Esses detalhes do amor de Deus. Né, amiga? Amiga, eu te amo, tá? Eu também te amo. Então é isso. Fala aí suas redes sociais, tudo que você quiser. Bom, meu Facebook é Laísa Carlazano, meu Instagram também. Meu Snapchat é Isa_Carlazan, mas o Isa é com I, não com Y. Isso. Então é isso. Com certeza ela vai voltar mais vezes, né? Porque Claro, nós somos amigas de muitos anos. Muitos anos, né? Tipo, temos 50 anos já. É muito tempo, então. A gente fez plástico. Então é isso, gente. Eu não sei como terminar esse vídeo. Beijinho, tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Beijo.